E aí, galera, tudo bom? Então, estou aqui fazendo o terceiro vídeo do canal, né, do Clube do Livro, o Aquarius Book Club. E, e dessa vez eu vou falar sobre o livro do Jorge Caldeira, que é Mauá, Empresário do Império. Mauá, Empresário do Império, na verdade, que é uma biografia incrível, muito incrível, que eu li no meu segundo grau, da biblioteca da Sojipa na época, mas depois que eu cresci e tive meu próprio dinheiro, comprei, né, o livro, que é um livro muito maravilhoso. Me orientou para escolher a minha primeira faculdade, que é de Ciências Contábeis, né, que o Barão de Mauá foi, na verdade, um dos maiores empresários e o primeiro controller, né, do Brasil, com certeza. Na época eu não tinha essa consciência, mas eu escolhi o lado da controladoria por causa do livro, né? Na verdade, ele foi um grande controller, o maior empresário brasileiro, mas um grande controller da história do mundo, na verdade. Porque se for pensar as pessoas que ele se comparava com os Rothschild e os Vanderbilt, são pessoas incríveis, né? Bom, ele saiu da capital do Rio Grande do Sul, que na época era Rio Grande, em 1823, e foi para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, depois de Salvador, né? Mas na época ainda era o Rio de Janeiro, e depois, em 1960, foi para Brasília, né? Que o Juscelino Kubitschek construiu com a base arquitetônica do Oscar Niemeyer, outro grande brasileiro, né? Mas isso é uma outra história. E, bom, mas ele chegou na Baía de Guanabara em 1823, o Rio de Janeiro com um pouco mais de 110 mil habitantes na época. Hoje é o tamanho de uma cidade pequena no Brasil, né? Mas na época era a população do Rio de Janeiro, capital nacional. Uh, ele chegou perdido no Rio de Janeiro e conseguiu trabalhar como caixeiro e depois guarda-livros de um português num armazém no Rio de Janeiro, que é como as pessoas conseguiam, vamos dizer assim, mais fácil trabalhar. E ele era uma criança, né? Uma criança quando chegou. Talvez ali entre 7 e 8 anos de idade. Muito pequeno. Claro que primeiro trabalhou como caixeiro, como ajudante nas mercadorias do armazém, e depois que se tornou aprendiz de guarda-livros, hoje que é o nome do contador, mas ele se tornou o primeiro controller do Brasil, né? Bom, daí ele começou a experiência dele com esse português, até que quem assumiu ele, a educação dele, e foi o grande mentor dele, foi o Richard Caruthers, que na verdade eu falei no início como se fosse o inglês, mas ele é escocês, e, e foi o grande orientador e depois sócio do Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, né? Que ele se correspondeu durante a vida toda com ele ainda, quando ele voltou para a Escócia, o Caruthers, mas o Barão de Mauá mantinha contato com ele por cartas, né? Que era o meio de comunicação na época. E tem até um filme fazendo a dramaturgia baseado nesse livro, que é com o Paulo Betti. Não sei se vocês já viram, recomendo. Tipo, não tem toda a história, o melhor é ler a biografia do Jorge Caldeira, né?
Mas o livro é bastante bom também. Quer dizer, o filme é bastante bom também. Mas eu prefiro o livro, que tem uma riqueza de detalhes incrível. Ah, dentre as coisas que o Barão de Mauá fez, foi estender cabos de telégrafo do Rio Grande do Norte até Portugal. Na época o Brasil era império ainda, né? E ele estendeu de barco cabos que ligavam o Rio Grande do Norte, que é o ponto mais ao nordeste do Brasil, né? Com Portugal. O que é incrível, simplesmente incrível. Pensar hoje seria incrível, mas imagina na época, em 1800 e alguma coisa. É demais. E ele também foi responsável, não, ele fez a primeira ferrovia do Brasil. Eu não sei se a primeira saiu de Jundiaí ou de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e que ligava a Santos, que depois veio se tornar o maior porto do Brasil, né? Claro que antes de ser Santos, o próprio Rio de Janeiro era um porto, Salvador, eram portos importantes no Brasil, e depois se tornou Santos, que eu acho que é o maior porto comercial do Brasil até hoje, né? De escoamento da produção, de chegada de produtos. Bom, mas é isso. E o Irineu Evangelista de Souza, ele foi proprietário de algumas empresas importantes no Brasil, no Rio de Janeiro na época, fora a ferrovia, né? Ele foi responsável também pela companhia de luz, acho do Rio de Janeiro, a Light, né? Naquela época, e ele assumiu o Banco do Brasil. Só isso. Só que ele teve um grande desentendimento com Dom Pedro II e foi perseguido por questões de ciúme, de inveja, de poder, né? Que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O imperador tinha o poder absoluto, né? Então acabou perseguindo e levando à falência a maioria, todas as empresas, na verdade, do Barão de Mauá. E embora ele fosse multimilionário, a maior fortuna da época, uma das maiores do mundo e a maior do Brasil com certeza, depois do imperador, né, que era proprietário de todas as terras do Brasil. Ah, ele acabou voltando para uma fazenda no Rio Grande do Sul e acabou a vida como fazendeiro. Não mal de vida, né, porque uma pessoa com a cabeça dele, com a mente tão à frente quanto ele tinha do mundo, assim, da sociedade, e ele se comunicava, aprendeu a linguagem de inglês com Caruthers e falava inglês a biografia diz que o inglês era uma língua normal para ele, natural. Então ele era fluente em inglês também, né? E se comunicava com o Caruthers, que era considerado um pai para ele. E E é isso. Não quero me demorar muito nesse vídeo. Se gostarem, curtam o vídeo, sigam o canal, passem para amigos, porque é assim que o canal cresce, né? Mas eu gostaria de agradecer demais quem chegou até mais esse livro. Tem outros livros já nesse canal que eu já lancei e que eu vou lançar ainda, né? Mas está tudo uns livros principais no primeiro vídeo do canal, que é a introdução ao canal. Se não viram, eu recomendo,
porque ele trata dos principais títulos que eu vou recomendar, que eu vou fazer o vídeo, né, que eu só preciso de tempo para fazer. E é isso, qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou. Críticas também são muito bem-vindas. Até porque eu posso não ter lembrado de alguma coisa importante, porque já faz alguns anos que eu li o livro na íntegra, né? Agora só fiz algumas recapitulações. E é isso. Um grande beijo para todos os amigos aí. Tchau, tchau.